Graça e paz, família de Deus. Vamos para o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E hoje vamos aprender aqui sobre a multiplicação dos pães e do peixe. E vamos aprender aqui como a fé, ela muda a nossa visão a respeito da vida, ou pelo menos deveria ser assim. E temos que tomar o devido cuidado, porque na verdade, ter essa visão de fé, vivermos pela fé, ela não pode ser uma alienação da realidade. Muitas vezes há uma linha muito fina que separa essas duas circunstâncias. Na verdade, o que vai fazer a diferença nessas circunstâncias é a direção de Deus sobre nossas vidas. Ao ouvirmos a voz do Senhor atentamente, tomaremos as decisões corretas e entenderemos exatamente aquilo que o Senhor quer fazer. Estaremos atentos aos propósitos de Deus e certamente assim andaremos na direção daquilo que Ele deseja para nossas vidas. Observemos que o propósito do Senhor naquele momento era ali prover mantimento para aquela multidão que estava ali com eles. E Jesus então disse aos seus discípulos que os discípulos mesmo alimentassem aquela multidão. E então os discípulos disseram: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que trouxesse esses alimentos até ele. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e algumas traduções diz que ele deu graça, outras traduções diz que ele o abençoou. Então ele deu aos discípulos e disse aos discípulos que repartisse com as pessoas. E a Bíblia diz que eles alimentaram toda aquela multidão e ainda sobrou alguns cestos de alimento ali, daqueles 5 pães e 2 peixes, sobraram bastante alimentos ali daquelas circunstâncias. E nós temos que aprender aqui o seguinte: a primeira coisa é que nós, agindo dentro do propósito de Deus, certamente o Senhor proverá tudo aquilo que é necessário para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. A segunda coisa é não subestimarmos aquilo que o Senhor já tem nos dado. Os discípulos olharam para aquela quantidade de pães e peixe e pensaram que era insuficiente. Mas o Senhor deu a eles uma lição muito importante. Algumas traduções, como eu disse, diz abençoou, outras disse deu graça, mas nós temos que entender aqui que é bem similar isso, porque quando nós damos graças ao Senhor, nós estamos entendendo que aquilo que está nas nossas mãos realmente veio dele, e se veio dele, está abençoado. E se veio dele, vai ser o suficiente para o propósito pelo qual ele tem em nossas vidas. O grande problema é que nós muitas vezes agimos com a nossa visão limitada pela circunstância, por aquilo que os nossos olhos naturais veem. E assim nós olhamos para as coisas e pensamos que vai ser impossível daquilo acontecer, que não será suficiente. E eu digo isso não somente em relação às coisas materiais, porque a lição aqui que o Senhor Jesus nos dá, ela não se limita às coisas materiais. É claro que nós vemos muitos testemunhos de providência do Senhor a respeito das coisas materiais, mas certamente você já teve experiências no momento em que você talvez se sentia tão triste e ali tão desanimado, e o Senhor usou a sua vida, como já usou a minha algumas vezes, para trazer ânimo para a vida das outras pessoas. Ou seja, aquilo que para nós, talvez olhássemos para aquela situação e pensássemos: "Ah, mas eu não estou nem com condições nem de produzir ânimo para mim mesmo, eu não estou tendo condições nem de levantar a minha cabeça, de dar um sorriso, porque eu estou desanimado e essa pessoa que veio conversar comigo está nessa situação e o Senhor quer me usar, como que isso vai acontecer? Vai acontecer exatamente dessa forma, quando você entender que a sua vida deve estar consagrada ao Senhor, que o que você tem já está abençoado pelo Senhor, que tudo que nós recebemos da parte de Deus realmente é para que a gente compartilhe com outras pessoas e nós não podemos olhar com nossos olhos naturais e limitarmos aquilo que o Senhor pode fazer ou que Ele quer fazer através daquilo que Ele já nos deu, ou diminuirmos aquilo que Deus já nos deu. E nós precisamos ter essa consciência do poder que há naquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Se o Senhor tem nos mantido de pé, ainda que meio à tribulação, é porque há algo forte, há algo maravilhoso e tem estado sobre nossas vidas e está porque veio da parte do Senhor. Muitas vezes, no momento da adversidade, nós pensamos que o Senhor nos abandonou ou que não há mais propósito sobre nossas vidas, mas sim há propósito. E há o poder de Deus sobre a sua vida, o amor de Deus está sobre a sua vida, independente das circunstâncias, e Deus pode te usar, sim, para produzir alegria, para produzir renovo, para produzir fortaleza, para produzir, porque a Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, Deus manifesta a sua graça
na vida das pessoas, através de nós e apesar de nós, independente das circunstâncias, porque o que temos dentro de nós, segundo a palavra do Senhor, é um tesouro precioso. Nós somos vasos de barros, imperfeitos, limitados, mas dentro de nós temos um tesouro que é precioso. E é desse tesouro que as pessoas vão se alimentar, desse tesouro que as pessoas vão beber, desse tesouro que elas vão receber o renovo. Não é de nós mesmos, mas sim daquele que habita dentro de nós. E aquilo que habita dentro de nós é poderoso. Talvez nós, no momento da adversidade, nós não conseguimos sequer enxergar aquilo que existe dentro de nós e nos apercebermos do quão maravilhoso é o Deus que habita em nós. Por causa daquilo que nós estamos passando, por causa das situações difíceis que muitas vezes passamos. Mas o Senhor, através dessa palavra, nos ensina que ainda que seja poucos pães e poucos peixes, o Senhor vai multiplicar e vai alimentar multidões. Ainda que seja um pouquinho de ânimo que você tem, o ânimo que você tem para continuar a sua jornada como você tem continuado, vai ser o suficiente para você repartir com as pessoas. Alegria no espírito, ainda que pareça pouca, o Senhor vai fazer com que isso se multiplique na sua vida e você reparta com os outros e uma multidão possa receber dessa alegria, desse renovo, dessa fortaleza, porque Ele é quem produz isso em você. E se você entender que a sua vida tem que ser consagrada, você tem que dar graças ao Senhor todo dia pelo fôlego de vida que você tem, e eu também tenho que fazer isso, e assim nós vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e isso vai ser repartido com as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o grande milagre da vida. Nos momentos em que nós nos achamos incapazes, insuficientes, o Senhor se manifesta em nossas vidas como Deus de toda a providência. Seja ela em que sentido for, seja no material, seja no espiritual, em qualquer sentido emocional, o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para transformar a vida das pessoas. Peça ao Espírito Santo, e essa é a minha oração, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que a gente possa entender o quanto temos que dar graças a Deus, porque Ele habita em nós e por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. E assim darmos testemunho do agir de Deus em nossas vidas, e certamente isso transbordará na vida de outras pessoas. Eu gostaria de orar pela minha vida e pela sua vida nesse momento, nesse sentido. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós damos graças ao Senhor. Assim como Jesus fez com aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes que estavam ali na mão dele, mas ele deu graças ao Senhor, ele entendeu que aquilo vinha do Senhor. E vindo da parte do Senhor seria o suficiente para alimentar multidões, porque o Senhor agiria através daquilo que estava nas mãos dele. E que o Senhor possa nos conscientizar de que o Senhor vai agir na vida de outras pessoas, assim como tem agido na nossa, da maneira que o Senhor deseja, com os propósitos que o Senhor deseja, ainda que pareça pouco aquilo que está nas nossas mãos, que a graça do Senhor se manifeste e inunde sobre a vida das pessoas, inunde a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que eles possam receber de Ti renovo, fortaleza, alegria, providência, seja o que for, qual o propósito que o Senhor tem de abençoar a vida das pessoas através de nossas vidas, que isso se cumpra através de um despertar do nosso coração para a fé que deve existir no nosso coração, para reconhecermos que tudo que temos vem do Senhor, que haja ação de graça em nossas vidas, em nossos lábios e no nosso coração por tudo aquilo que já temos recebido do Senhor, pela maravilha que é termos o Espírito Santo, ter o Senhor nas nossas vidas, e que isso, ó Pai, se transforme em ricas bênçãos que vão transbordar de nós para aqueles que estão sedentos. E que a graça do Senhor se manifeste, que o Senhor nos fortaleça, nos dê a visão espiritual, e que assim possamos romper as barreiras e essas bênçãos que estão sobre nós transborde em nome de Jesus para todos que estão ao nosso redor, em nome do teu Filho amado. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Não retenha a bênção, não retenha o renovo, não retenha a fortaleza, não retenha nada daquilo que o Senhor tem te dado. Compartilhe com as pessoas, que você possa também de alguma forma contribuir para que esse canal cresça, dando seu joinha, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E com certeza o Senhor deseja que essa mensagem chegue a outras pessoas e que você possa ser um agente de Deus para semear essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.